Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos sentar. Meu irmão, minha irmã, você aqui, você também que nos acompanha pela transmissão dessa missa. Desde segunda-feira nós estamos meditando estes dias que anteciparam a morte de Jesus. E desde ontem estamos dentro do contexto da Santa Ceia, o último dia antes de Jesus morrer. E nestes dias, desde segunda-feira, aparecem para nós alguns personagens que fizeram parte deste enredo das últimas horas de Jesus. Estes personagens que servem para cada um de nós colocarmos as mãos ou a mão na própria consciência e pensarmos: que distância eu estou de Jesus? Que distância eu estou do sacrifício de Jesus por mim? Na segunda-feira, tinham 3 personagens. A multidão curiosa, Judas, o interesseiro, e Maria, que entrega o seu coração, enxugando os pés com os seus cabelos e lavando os pés de Jesus. Ontem, 3 apóstolos, Judas, Pedro e João. Judas, aquele que se deixou dominar pelo mal. Pedro, o impulsivo, mas apenas com respostas externas. João, aquele que
reclina a cabeça no peito de Jesus e de lá tem as respostas para todas as suas perguntas. Hoje também nos aparece 3 personagens. Estes personagens que mais uma vez, Judas, este que entrega Jesus, nunca eu tinha percebido isso no evangelho que nós ouvimos, mas o evangelista Mateus faz questão de dizer, Judas foi ter com os chefes do povo. E foi ele quem vendeu Jesus antes de trair a Jesus. Antes dele achar a oportunidade, foi ele quem foi a oferecer Jesus. Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Quantas vezes nós somos assim, diante das várias propostas que recebemos durante a vida, de vender Jesus, de vender o Senhor, de vender tudo aquilo que fomos recebendo ao longo da vida e que nos leva a Jesus. Se você está aqui, creio que não é hoje a primeira vez que você ouve falar de Jesus. E se for, venha conversar comigo depois. Mas se você já ouviu falar neste Jesus que morreu por você, por que você está vendendo Ele por tão pouco? Por que vendemos Jesus por qualquer coisa? Por que trocamos Jesus por qualquer coisa? Judas, que aparece desde segunda-feira, aparece hoje como aquele que tinha visto tudo que Jesus fez, que viu e ouviu tudo que Jesus fez e falou, esteve com Jesus. Não se narra quando é que Jesus passa na vida de Judas e o chama, como tem relatado Mateus, como tem relatado os pescadores. Não se sabe como é que Judas entrou no caminho de Jesus, mas se sabe que ele foi colocado entre os 12 que Jesus tinha como aqueles que iriam levar a palavra dele adiante. Então ele era próximo de Jesus. Não era alguém apenas que seguia assim porque estava emocionado ao ver as palavras bonitas que Jesus dizia. Não, Judas não era esse. Judas era um dos 12. E todos nós somos esses hoje. Porque em algum momento na nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus. E o que é que te fizeram ou te falaram que Ele te fez algum mal? E por que nós vendemos Ele tão facilmente? Trocando-o por qualquer coisa. E o pior, não é a proposta que vem, somos nós que vendemos. Somos nós que vendemos pelas tantas outras opções que queremos ter. Judas é que foi aos sumos sacerdotes, é que foi aos doutores da lei oferecer Jesus. Quantas vezes nós somos assim? Hipócritas e ingratos. Ouvimos alguma vez falar deste Jesus na vida? E por que o vendemos tão facilmente? Como vendedores baratos que oferecem um produto sequer. Não tenho mais interesse. Como nós vendemos um carro, uma casa, uma roupa. Quantos fazem isso? Ou às vezes nem vender vende, mas entrega assim de mão beijada. Hipócritas e ingratos. Mas não somos Judas, ou pelo menos não queremos ser. Mas aí nos vem aqueles que Judas negociou. Estes queriam pegar Jesus, os doutores da lei, os chefes daquele povo. Eles queriam pegar Jesus, por quê? Porque Jesus tirava
a autoridade deles? Porque Jesus se colocava como alguém que realmente tinha mais fama do que eles? Porque Jesus tirava-os, desconcertava-os? Pior ainda, porque Jesus falava a verdade que eles não queriam ouvir. Estes doutores da lei, estes chefes, muitas vezes somos nós também, quando a verdade que nós não queremos ouvir nos incomoda. É muito fácil tacar pedra naquele que está dizendo a verdade que nos incomoda. É muito fácil criticar aquele que diz a verdade que nos incomoda. É muito fácil descartar aquele que diz a verdade que nos incomoda. Difícil é encarar a verdade e assumi-la como verdade. Por isso que hoje se fala tanto de relativismo da verdade, porque cada um tem a sua. Mas a verdade com V maiúsculo não é subjetiva, mas é objetiva. Não é a sua verdade, é a verdade que não muda. A verdade que liberta. Estes que é o segundo personagem do Evangelho de hoje, se sentem incomodados simplesmente porque Jesus falava a verdade que eles não queriam ouvir. Quantas vezes somos assim? E por isso muitos não procuram a Deus com compromisso, buscam com interesse, busca como aquele que pode resolver o problema, fazer isso, um milagre, uma cura, uma palavra de paz. Difícil é se comprometer com Jesus, porque sabemos que Ele não vai permitir que fiquemos na mentira. Ele não vai permitir que fiquemos nas nossas conveniências. Ele não vai permitir que nós permaneçamos nos erros que muitas vezes nos enfiamos. Porque quando ficamos ali, é muito fácil dizer: vou seguir outra religião. Porque os católicos são assim, assim, assim. Seja católico, covarde. Seja cristão, seu frouxo. Criticar a verdade é fácil. Assumi-la requer uma postura corajosa. Mas tem o terceiro personagem deste evangelho. Quem são estes? Os apóstolos que quando Jesus diz: um de vós vai me trair. Todos eles, diz o evangelho, se assustam e perguntam: Senhor, serei eu? Todos eles não tinham a fé verdadeira em Jesus. Por isso desconfiavam de si mesmos. Precisamos desconfiar de nós, sim, todo o tempo. Cuidado com você mesmo. Cuidado com aquele, com aquela que você vê quando se olha no espelho. Mas em quem você acredita? Em que você acredita? No que você domina? No que você busca? Quando estes dizem: serei eu que vou te trair, nada mais, nada menos, surge a fraqueza na própria fé. Estes mesmos, que como Judas, como Pedro, como João, viram o que Jesus era capaz de fazer, ouviram tudo que Jesus falou. Estes mesmos que, como nós, também vemos tudo que Jesus é capaz de fazer. Mas por que Ele não faz na minha vida? Porque existe a suprema vontade dEle, que, me desculpe ser tão sincero, é infinitamente
maior que a sua. Quem é você hoje? Judas, que por qualquer coisa vende Jesus? Os chefes, que por não querer assumir a própria verdade, descartam a verdade? Ou os discípulos, que mesmo estando ao lado de Jesus, ainda não sabiam quem ele era e por isso se alarmam e dizem: serei eu? Faça um instante de silêncio e se encontre no Evangelho de hoje. Louvado